A dica para o hino desta semana, já de seguida. Então cá estamos nós para mais uma dica, mais um desafio, mais uma atividade. E esta semana vou-vos falar de algo que já falei num vídeo meu do Facebook, mas que vou voltar a referi-lo, porque para mim ele faz muito sentido e eu gosto muito desta autora e deste livro, que se chama O Teu Corpo Diz Ama-te, da Lise Bourbeau, editora Pergaminho. O livro neste momento não é vendido com esta capa, é vendido com uma capa branca, com uma mulher também na capa, mas o conteúdo é igual. E eu vou-vos dar um exemplo de como este livro é poderoso e de que forma é que deve ser trabalhado. Portanto, nós pensamos, eu própria fiz estas marcações das letras do abecedário para ser mais fácil para mim analisar. E a doença de que vos vou falar é o cancro. Infelizmente perdi um irmão com esta doença, não foi possível para mim ajudá-lo a curá-la, porque cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem as suas vivências e nós temos que ser responsáveis pela nossa vida. Mas gostaria de partilhar convosco o que é que a autora diz sobre o cancro e falar que este livro divide sempre a análise da doença em 4 tipos de bloqueio. O bloqueio físico, o bloqueio emocional, o bloqueio mental e o bloqueio espiritual. E então, os 3 primeiros ela especifica o que é a doença e em que é que consiste, e no bloqueio espiritual reporta para o fim do livro para um questionário mais pessoal para conseguir descobrir a crença não benéfica que estamos a ter, que nos está a prejudicar na nossa vida. O que ela diz aqui sobre o cancro, que seria o que se pode considerar o bloqueio físico, diz que o cancro representa simultaneamente uma alteração da própria célula e um desvio considerável do mecanismo de reprodução de todo um grupo celular. Ver ainda a parte do corpo atingida pelo cancro e a sua utilidade, para ter mais informações sobre a mensagem particular. Depois, sobre o bloqueio emocional, ela diz que esta doença manifesta-se numa pessoa que sofreu uma ofensa importante na infância, com um ou os 2 progenitores, e que a viveu no isolamento. As ofensas emocionais importantes que podem causar doenças graves são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Ela, inclusive, tem um livro que fala mesmo sobre as 5 feridas, que também é muito interessante. Certas pessoas podem mesmo viver várias dessas ofensas durante a infância. Geralmente, a pessoa que sofre de cancro é do género de querer de tal modo viver um amor que recalcou completamente, desde há muito, o rancor, o ressentimento ou o ódio que pode ter vivido em relação a um dos progenitores. Algumas até rejeitam Deus pelo que viveram ou vivem. Não se permitem reconhecer estes sentimentos que se acumulam e aumentam sempre que um incidente vem recordar-lhes a antiga ofensa. Um dia, quando a pessoa atinge o seu limite emocional, tudo estoura e surge o cancro. Este tanto pode manifestar-se após a pessoa ter finalmente resolvido o seu conflito, como durante o bloqueio. Relativamente ao bloqueio mental, ela diz: se sofres de cancro, tens muito interesse em reconhecer que sofreste em jovem e permitires-te ser humano. Isto é, teres o direito de querer mal a um ou outro dos teus progenitores, ou mesmo os 2.
É o facto de viver essas ofensas, os sofrimentos, no isolamento, que cria mais problemas. Possivelmente julgas que se conseguisses libertar-te deles, ficarias mais livre. Pelo contrário, a maior necessidade da tua alma e do teu coração é aproximar-te do amor verdadeiro. O meio por excelência é o perdão. Não te esqueças de que perdoar não quer apenas dizer deixar de querer mal aos outros. A maior dificuldade da pessoa atingida por cancro é perdoar a si mesma. Ter tido tais pensamentos de ódio ou ideias de vingança, ainda que inconscientes. Perdoa à criança que em ti existe, que sofreu em silêncio e viveu a raiva e o rancor, sem ter alguém para apoiar e compreender. Deves deixar de pensar que o facto de quereres mal a outra pessoa significa ser mau. Não é mau, é apenas humano. Sugiro que sigas as etapas do perdão, tal como descritas no final deste livro. Ou seja, também, depois no final do livro também há este processo do perdão, que eu não vou ler hoje, mas que poderá ficar para outro dia. O bloqueio espiritual e conclusão. Ela diz praticamente sempre a mesma coisa em todas as doenças ou problemas, que é para conheceres o bloqueio espiritual que te impede de responder a uma necessidade importante do teu ser, deves utilizar as perguntas sugeridas no final deste livro. As respostas a essas perguntas trarão ainda mais informações sobre a causa real do teu problema físico. E agora vou-vos só fazer as perguntas. Vocês poderão fazer as perguntas a vocês próprios para poderem chegar a alguma conclusão de qual é efetivamente a crença não benéfica que vos está a criar uma doença que não vos é nada agradável, não é? Então ela diz na página 391, para obteres mais informações sobre a causa do teu problema físico, faz a ti próprio as seguintes perguntas. Bloqueio físico. Quais são os qualificativos que melhor podem descrever o que vivo no meu corpo e como me sinto com este problema? A resposta representa o que vives face à pessoa ou à situação que desencadeou o mal. Relativamente ao bloqueio emocional, este mal-estar impede o quê na tua vida ou na minha vida? As respostas a esta pergunta representam um ou mais desejos bloqueados. E depois a tua resposta à pergunta anterior impede-te de ser o quê na tua vida? Este era o bloqueio emocional. A pergunta para o bloqueio mental. Se me permitisse ser, ou seja, repetir o que dissemos na resposta da pergunta anterior, em geral, na minha vida, que me poderia acontecer de desagradável ou de não aceitável? Vamos imaginar que eu digo que estou com uma grande dor de cabeça, que isso me impede de sair com os meus amigos e de me divertir. Impede-me de ser uma pessoa mais bem disposta, mais alegre. Se me permitisse ser mais alegre e sair com os amigos e me divertir, o que é que poderia acontecer desagradável ou de não aceitável? E eu julgar-me-ia, os outros julgar-me-iam de quê? A resposta à última pergunta corresponde à crença não benéfica que bloqueia o ou os teus desejos e impede que se realize a tua necessidade, criando assim um problema físico. Vamos imaginar que, uma vez que eu sou mãe, que poderia achar que me iriam considerar uma mãe irresponsável caso eu saísse com os meus amigos, então não me permito sair, não me permito divertir porque tenho uma grande responsabilidade que é o meu filho. Isso é uma crença não benéfica, porque as mães também precisam de sair, também precisam de se divertir e quer dizer, pensar que não se deve fazer só porque ser mãe é muito limitador, não é? Então, como dizia, a resposta à última pergunta corresponde à crença não benéfica
que bloqueia o ou os teus desejos e impede que se realize a tua necessidade, criando assim o problema físico. O bloqueio espiritual, que é a resposta 2B, neste caso, o que é que te impede de ser, indica-te a necessidade legítima do teu ser. E essa necessidade é bloqueada pela crença que acabas de descobrir. Ou seja, eu não sou mais alegre porque eu não me permito divertir-me, sair mais para ser mais feliz. E isso vai-me prejudicar, isso vai-me criar consequências não benéficas, nomeadamente a dor de cabeça ou uma doença ainda pior. E depois temos uma conclusão. Quando tens conhecimento da crença não benéfica ou da maneira de pensar que te impede de seres o que queres, para a transformar, deves primeiramente permitir-te ter tido a necessidade de acreditar nela, tomando contacto com a criança em ti que acreditou após um sofrimento vivido. Depois pergunta a ti mesmo se ainda tens necessidade dela para ser feliz. Se sim, é sinal de que é ainda útil para ti. Como és senhor da tua vida, podes continuar a acreditar, mas fica sabendo que agindo assim, deverás esperar os mesmos resultados na tua vida. Não esperes qualquer mudança. Se estás convencido de que essa crença é ainda verdadeira, mas acreditar nela não te torna feliz, verifica se estás tão convencido da sua veracidade como há alguns anos atrás. É muito provável que acredites muito menos nela agora. Estás, pois, na via da cura. Quando souberes no mais profundo de ti que não queres continuar a acreditar na mesma coisa, só te resta agir da forma necessária para manifestares os teus desejos, para te permitires ser o que queres ser. Este é um livro muito interessante, do qual eu gosto muito de falar, e aconselho-vos, se têm alguma doença, se têm algum mal-estar, procurem outras respostas. Esta fala sobre a metafísica, o que está para além das doenças. Eu acredito que somos responsáveis pelas doenças que temos, por tudo o que nos acontece na nossa vida. Portanto, se pudermos dar a volta a isso tudo para podermos ter uma vida saudável e feliz, por que não? Porque não experimentar? Porque não experimentar esta outra abordagem diferente da que normalmente temos na nossa vida. Espero que tenham gostado. Eu vou falar mais sobre este livro, vou-vos falar depois, vou-vos falar do processo do perdão e talvez até leia sobre mais algumas doenças, se assim o calhar. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, ponham um gosto. Um beijinho a todos. Mais qualquer coisa, alguma dúvida, também não hesitem em falar comigo, em me questionar, porque eu também gosto muito deste tema e se quiserem terei todo o gosto em explicar um pouco mais sobre a forma como se poderá analisar este livro, esta metafísica das doenças. E por hoje foi tudo. Já está um vídeo um bocadinho extenso, mas acho que vale a pena dar esta outra visão das doenças e daquilo que podemos fazer para efetivamente termos uma vida mais saudável e mais feliz. Um beijinho a todos e até à próxima!